Bom dia, gurus. Hoje analisaremos o fraco rompimento do Bitcoin, minhas negociações de Bitcoin e os sinais mais recentes das principais ações de tecnologia. Minhas maiores posições incluem Google, Alibaba e Amazon, enquanto estou construindo Apple, Foxconn, TSM, Tesla, Samsung e Bitcoin. As negociações de Bitcoin de curto prazo usam menos de 1% do meu capital total. Os investimentos de longo prazo estão distribuídos por cerca de 10 ativos. A Foxconn ganhou cerca de 1% e o Alibaba subiu cerca de 3%. O Alibaba recuperou cerca de 44 a 45% do seu mínimo próximo de $91 depois que o estocástico semanal tornou-se sobrevendido. A ação encontrou resistência perto de 194 e agora está sendo negociada em torno de 132. Now up 44% off the bottom. You can see at 194 it faced resistance and then A relação preço-lucro do Alibaba está próxima de 20, depois de cair brevemente para perto de 16, no mínimo. Seus números anuais são de aproximadamente 144 bilhões de dólares em receitas e 14 bilhões em lucros líquidos. A avaliação continua atrativa, embora as empresas chinesas negociem frequentemente com múltiplos mais baixos e o crescimento dos lucros da Alibaba tenha sido recentemente lento. Its revenue is amazing, 144 billion, 14 billion profits. Its profit is growing but quite slow. Google 0.6, Tesla 0.7, Amazon 1.3. Google e Tesla estão ligeiramente mais altos, enquanto a Amazon subiu cerca de 1,3% e a Apple caiu cerca de 1,6%. O Bitcoin recuou de 65 mil para 64 mil. O recente mínimo de 58 mil dólares ficou cerca de 54% abaixo do máximo histórico de 126 mil. Meu objetivo de longo prazo é construir o Bitcoin em direção a uma alocação de portfólio de 10%. On the weekly, the stochastic even turning down a little bit. On the daily, close to overbought. O Bitcoin tentou romper acima de um triângulo descendente, mas o rompimento é fraco e carece do poderoso acompanhamento esperado de um padrão que se desenvolveu durante vários meses. O estocástico semanal está caindo ligeiramente e o gráfico diário movimentou-se perto da sobrecompra antes de cair de 65.500. No gráfico de 4 horas, o preço subiu após atingir cerca de 63.800. Ainda prefiro duas entradas mais seguras, perto de 62 mil, arriscando cerca de 550 dólares por cerca de 21 mil de recompensa potencial em direção a 83 mil, e perto de 58 mil, arriscando cerca de 690 dólares por cerca de 25 mil. Estas são configurações ilustrativas, não garantias. And the second trade from 58.37 restored 692 to make 25,000. These are the two trades I would take on Bitcoin, and you learn how to open the trades on the Stock Guru Master Course and the Crypto Master Course. Let's go into Apple, one of my bigger holdings. I'm say about 30% or 3% of my 10% allocation. I don't assign more than 10% allocation to any one asset, and now on Apple I'm around 3%. Atualmente, a Apple representa apenas uma posição parcial para mim, cerca de 3% do portfólio, em vez da alocação total de 10%. As ações estão cerca de 12% abaixo do seu máximo histórico, mas o seu relação preço-lucro permanece elevado perto de 35, abaixo dos cerca de 40 antes do recuo. Eu preferiria adicionar mais perto de 275 ou 244 dólares, com suporte de avaliação mais profundo em torno de 214 e 196. 195 would be a P ratio of the golden ratio, I think. So you can see my buy targets for Apple, and I want to build that position as it pulls back. Google, I have a big position in, so I have to watch it. It's up 0.7% today.
You can see here my buy target, like buy alerts, 207, 270, 335. O Google está um pouco mais alto hoje e continua sendo uma das minhas maiores participações. Corrigiu cerca de 12% do máximo histórico. Tenho alertas de compra adicionais em torno de níveis de suporte visíveis, em vez de perseguir o preço. Os indicadores de momentum semanais e diários estão começando a subir. I see broadening, descending megaphone. Broadening, descending megaphone, which is actually a bullish pattern. You can check it out online. Just Google broadening, descending megaphone. But this is the pattern, and it builds pressure in here and can usually break upwards. A broadening, rising megaphone like this is a bearish pattern that breaks down. So this is the opposite. A rising megaphone is this pattern that breaks down. Looks like more like a megaphone. O gráfico do Google pode estar formando um megafone descendente cada vez maior, um padrão que muitas vezes se resolve para cima, ao contrário de um megafone ascendente que pode quebrar mais baixo. A estrutura diária também lembra uma bandeira de touro. Continuo construtivo em relação ao Google e não pretendo vendê-lo simplesmente por causa desse retrocesso. Sua relação preço-lucro ainda está próxima de 17, o que considero atraente para uma empresa com sua receita e lucratividade. But these are my alerts, these lines here, these supports there where I have more buy targets. But Google, I don't want to sell. I think Google is great because the PE ratio is amazing. It's still sitting at 17 PE ratio, and they made crazy revenues. In the Elite Traders Telegram plus AIs, successful long on silver, Grok Kimi, ChatGPT 5.6 fast, target hit on gold, on Fable 5.6 sold. The AIs have been making crazy money lately. O grupo comercial de inteligência artificial registrou recentemente alvos bem-sucedidos em prata e ouro. Na classificação do Clash of Eyes, um modelo GPT apresenta ganhos de cerca de $20 mil, enquanto o trader humano e os modelos mais recentes também apresentam lucros. Estes são resultados de competição e não retornos típicos ou garantidos. Os links abaixo incluem Clash of Eyes, Byte, VX, o grupo comercial e os cursos educacionais. You can join clashofais.com, $99. That's how you see the signals inside the Telegram. And ChatGPT Ultra is the winner so far. That's my updates in the market. Everyone, all the links are down below. Bybit, WeX, you can take the courses, you can join that Elite Traders group. Continuo cerca de 70% em caixa e 30% em ações, sendo o Google minha maior posição. Quero construir Bitcoin apenas nos níveis de suporte e aguardarei alertas sobre os demais ativos. Deixe qualquer dúvida abaixo, proteja seu capital e sua natureza, e nos vemos amanhã.